A paz de Cristo, meu irmão, minha irmã, que Deus possa te abençoar. Quero te pedir, antes de mais nada, que você possa se inscrever, apertar em todas as notificações para que você possa receber todo o nosso conteúdo, que você possa também curtir, que você possa comentar e que você possa fazer algo para o reino do Senhor, que é compartilhar. Compartilhe esse vídeo que está por vir, não deixe de semear na vida das pessoas. Muita gente necessita ouvir a palavra de Deus. Então você que já está inscrito no canal, amém, Deus te abençoe. Você que não está e vê nossos vídeos, quantas pessoas veem nossos vídeos e veem os versículos da manhã, também os nossos shorts, todo dia às 6 horas da manhã são lançados, que não estão inscritos. Deus abençoe e abençoe a vida de outro também. Amém? Que Deus possa te abençoar rica e abundantemente. Pode rodar a vinheta em nome de Jesus. Deus abençoe. Verso 38 a 41. Amém. Tem o rodo lá atrás da geladeira. Não tem problema nenhum. Não dá para responder, só puxar a água para o rodo lá para fora, quem vai para fora, deixa o tempo certo. Amém? Mas vamos prestar atenção aqui na palavra. Vamos deixar fugir a palavra lá, tá? Segundo livro de Reis, capítulo 4, a partir do verso 38, diz assim: Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: ponha a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que era. Verso 40. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam o cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Verso 41, do segundo livro de Reis, capítulo 4. Mas Eliseu disse: traga farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. Fecha os olhos, fecha a cabeça. Vamos ter um momento de oração. Deus bendito, Deus amado, queremos te agradecer nesse momento. Agradecer por todas as coisas. Que o Senhor possa, em nome de Jesus, falar aos nossos corações. Que possa ser uma palavra de ensino, uma palavra de alerta para a sua igreja. Que a sua igreja seja alertada, Senhor, para que ela não possa morrer dentro dessa panela, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, para que não possa se alimentar de qualquer coisa, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Seja com cada um de nós, Senhor, que nada possa atrapalhar, Senhor, a nossa vontade, Senhor, de ouvir o que Tu tens a falar, Pai. Que eu seja apenas um mensageiro, nascido da Sua palavra, Pai. Que eu não possa interferir, Pai, nesse momento, Senhor, naquilo que Tu quer falar no teu coração. Então, prepara o coração do teu povo, Senhor. Prepara o coração do teu irmão. Prepara o coração da minha irmã. Nesse momento, Senhor, para que essa palavra chegue, Senhor, cristalina, límpida, Pai. Decente, Pai, no coração de cada um deles, Pai. A oração que eu faço em nome de Cristo, que todos digam amém e amém. Podeis assentar. Este episódio que eu li, essa passagem que eu li no segundo livro de Reis, do capítulo 4, do verso 38 a 41, é um episódio interessante. Diz a palavra de vida que Eliseu, o profeta, ele voltou a Gilgal. Pois bem, Gilgal é conhecido por ter sido o primeiro acampamento do povo de Israel após cruzar o Jordão. Gilgal também é conhecido como o principal centro estratégico de operações militares que foi utilizado por quem? Por
conquista da terra de Canaã. Pois bem, Gilgal, a cidade de Gilgal, tem esse nome que deriva do termo hebraico, Galal, que significa rolar, afastar. Portanto, Gilgal provavelmente significa círculo de pedras, ou algo que rola, ou rolante. Entretanto, o significado de Gilgal possui uma aplicação mais específica quando a gente pega o contexto bíblico do povo de Israel. Por intermédio de Josué, o nome Gilgal, ele foi utilizado por Deus como uma espécie de lembrete a Israel acerca do livramento da escravidão no Egito. E isso fica claro quando a gente lê o que diz Josué 5,9. Hoje, removi de vocês a vergonha do Egito. Por isso, aquele lugar foi chamado de Gilgal até o dia de hoje. Gilgal aparece como cenário dessas passagens importantes do Antigo Testamento. Gilgal foi a principal base de operações de Israel, justamente na conquista da terra prometida, sendo lá estabelecido 12 pedras comemorativas. Foi daí também em Gilgal que o Josué liderou a campanha contra Jericó e a região sul de Canaã. Foi em Gilgal também que a geração que cresceu no deserto, ela foi circuncidada. Foi lá em Gilgal a primeira Páscoa celebrada em Canaã. Foi realizada na cidade de Gilgal. Foi em Gilgal que o maná cessou. Foi em Gilgal que Josué começou a distribuir os territórios conquistados entre as tribos de Israel. Na época dos juízes, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim para julgar os esquecidos israelitas. Ainda no livro de juízes de Gilgal, Eude, que foi juiz, retornou para matar Edom, rei moabita, e conquistou a liberdade de Israel. Foi ali também, em Gilgal, que o reinado de Saul foi confirmado com um sacrifício de recusível. Porém, foi ali que Saul também ofereceu o sacrifício precipitado. Elias, o profeta Elias, que precedeu Eliseu, e Eliseu passaram por Gilgal, antes que Elias ser arrebatado ao céu. Tanto em Gilgal como em Betel, havia centro de treinamento de jovens profetas, e uma importante estrada ligada a essas duas cidades, tanto Betel como Gilgal. Foi em Gilgal que Eliseu misturou um pouco de farinha na panela, onde havia um caldo feito com frutos de uma trepadeira venenosa, e o veneno cessou. E é justamente essa passagem que a gente leu no segundo livro de Reis, 4:1. Pois bem, é nessa época e essa específica história que relata a volta de Eliseu a Gilgal. Logo no começo diz o quê? Eliseu voltou a Gilgal. E é esse texto e é essa passagem que a gente vai meditar essa noite. A gente vai contextualizar os dias de hoje. Mas vamos entender o texto, a palavra de vida. Diz que naquela época havia fome naquela terra. Quando há fome, ninguém é exigente quanto ao cardápio. Quando a gente está com fome, ou quando há fome na terra, como se quer colocar na mesa. Eu estava ouvindo o pastor orar aqui pela Ucrânia. Eu não tenho hábito de perder televisão, não. Eu uso a plataforma YouTube para ver, para ter informação do dia a dia. A plataforma que eu não gosto de televisão, acho que hoje a informação está sendo muito parcial. Eu não gosto de ouvir algumas coisas, para saber, até mesmo para poder fazer, como interesse também para as mensagens. Mas eu vi um repórter que estava na Ucrânia e estava numa fila imensa, do lado vários prédios destruídos, e estava bem cedo, falando, olha, aqui são 7 horas, 8 horas, eu estou na fila do supermercado, e as pessoas estão calmas aqui, não tem barulho, não tem nada, e a gente está esperando para chegar para cá. E depois ele subiu dentro do supermercado, e as prateleiras vazias, não tinha nada nas prateleiras, começou a mostrar o que tinha dentro da cidade que era, e poucas coisas tinham dentro da loja. E eu fiquei pensando, há fome naquela terra, há fome naquela cidade. Então, consumir qualquer coisa.
por fome, sabe o que é isso? Você quer comer qualquer coisa para acalmar a sua fome. A cabeça de um jumento naquela época era vendida por 80 ciclos de prata. Você jamais viu comer a cabeça de um jumento, porque não tinha comida para comer. E era caro, 80 ciclos de prata. Ou então, nesse tempo, que Eliseu estava palestrando no seminário, os discípulos dos profetas, lá na escola dos profetas. Embora houvesse escassez de pão na terra, havia abundante pão no céu. Deus sempre levanta um profeta em qualquer tempo da história da humanidade. Pode ser um momento de escassez, Deus levanta um profeta. Pode ser um momento de abundância, Deus levanta um profeta. Deus sempre levanta um profeta. Deus nunca para de falar. Ah, pastor, mas dentro do Antigo e do Novo Testamento, 400 anos, o Senhor ficou em silêncio. Muita coisa aconteceu. Eu já preguei sobre essa página vazia que tem entre um e outro. Quanta coisa aconteceu na história da humanidade. Você pode ter certeza que Deus pode até não ter levantado um profeta, mas Deus permite todas as coisas. E todas as coisas são feitas com a ajuda de Deus. Então Eliseu, mesmo na fome, ele foi levantado como um profeta naquela época. Eliseu, então, vê que todos ali estavam ali na escola do profeta, ouvindo, e ele sente que as pessoas estavam com fome, então ele manda que saiam para fazer o cozinhado. Mas aí sai um deles, sabe esses discípulos que não tem nome, são uma dessas pessoas que são anônimos, ele sai do campo e ele vai procurar uma erva. E ele trouxe essa erva, só que essa erva, ela em vez de ter alimento, ela tinha veneno. Era uma erva venenosa. E quando todos estavam se fartando ali, na panela ali que havia aquela erva venenosa, que aquele anônimo tinha trazido, mas era o discípulo do Senhor, soou um grito. Soou um grito, dizendo morte na panela. Mas teve um complemento. Morte na panela, ó homem de Deus. As pessoas começaram a passar mal. E o que elas primeiro procuraram? Do homem de Deus. Morte na panela, homem de Deus. Pois bem, pastor, até agora eu não estou entendendo o que esse fato tem a ver com a nossa vida. Eu não estou entendendo o que eu posso extrair de ensino em relação a isso. E essa situação, dessa tragédia, tem algo a nos ensinar? Tem algo a falar à igreja? Eu vou te responder sim. Eu vou dizer para você sim. A gente vai ser ensinado agora com essa palavra, com essa mensagem, sobre essa passagem. A primeira coisa que eu quero dizer para você é cuidado com o cardápio que você come. Cuidado com o cardápio de muitos cultos. Semana após semana, muitas pessoas estão se alimentando de morte. Pessoas estão sendo sugadas da sua vida espiritual. Pessoas estão sem força. Pessoas não estão na direção correta de Deus. Tem gente em cima da plataforma, com o microfone na mão, com o poder do microfone na mão, pronto para te envenenar, pronto para te matar. A morte espiritual na panela tem várias questões em meio à cristandade hoje. E a gente tem que tomar cuidado. A trepadeira silvestre, na passagem que lemos, era uma colossíntida, espécie de trabalho
nível espiritual. É o pior alimento disponível. Quantos cozinheiros dos cultos que servem humanismo contaminado, afirmando que é cristianismo. É aqui que existe o maior perigo. A morte na panela, no meio da cristandade. A mistura do evangelho puro com a religião. Nós devemos nos cuidar. Então a gente vai observar ensinamentos que podem nos ajudar a ficarmos alertas para que a gente não nos envenene. O primeiro ensinamento é que a morte na panela, preste atenção bastante nisso, a morte na panela pode acontecer mesmo dentro de uma organização estável e regular. Mas a igreja é legal, a igreja é boa, a igreja tem uma plataforma boa. Como tem gente naquela igreja, a igreja é estruturada, banheiro limpo, pessoas alegres. Ensino religioso havia. Eliseu não estava lá ensinando. Tem lugar que há ensino religioso. Os estudantes de teologia lá no seminário de Eliseu, na escola de profetas, estavam diante, não de um professor qualquer, mas de um grande professor, um homem de poder, um santo homem de Deus, um homem que jamais barracanhou seus princípios e nem negociou seu ministério. Você não vê isso na vida de Eliseu. Mesmo assim, nesse período que houve esse clamor, morte na panela ao homem de Deus. Mesmo diante da situação de desordem espiritual, havia uma comunidade que tinha comunhão religiosa. A fome, a pobreza, a crise, longe de quebrar a comunhão dos filhos dos profetas, os fez ajudar ainda mais. A crise estava instalada, foi instalada, mas eles estavam passando por isso junto. Eles estavam passando por isso junto. Mas mesmo assim, onde tem uma comunidade, onde a comunhão existe, pode existir morte na panela. Então tome cuidado, que há organizações estáveis e regulares, mas que pode haver a morte na panela. Havia um líder, havia um profeta de Deus, onde repousava o Santo Espírito do Altíssimo. Era um homem poderoso em obras, instrumento valoroso das mãos de Deus, e mesmo assim, diante desse contexto, havia morte na panela. Houve morte na panela. Não era o caso da escola onde Eliseu liderava, mas tem escola em que o líder escraviza a mentalidade do liderado através de uma religiosidade. Tem gente que está escravo, porque o líder colocou essa mentalidade, usando a religiosidade. Um grande inimigo real do Filho de Deus é a mentalidade de escravo. Quantas pessoas dentro da igreja que deveriam ser livres do pecado, livres da desordem, mas estão presos. Sua mentalidade encarcerada, um escravo. Pessoas estão em constante luta para ganhar o favor de Deus, mesmo que para isso fiquem reféns de suas denominações, da sua religiosidade. Tem um rapaz no prédio do meu trabalho que ele era do mundão, andava. No mundão por causa da aparência, né? E aí ele começou a aparecer no prédio de calça integral, camisa de botão, e sempre ouvia de chinelo, ouvia e subia. Era um homem que estava um dia boa tarde para a gente, quando ele dava um dia boa tarde para a gente. Ele ia no segundo andar, estava no primeiro, não tem elevador, e ele começou a fazer situação subir, descer. Uma vez um rapaz chegou lá no trabalho dele e falar comigo. E às vezes eu vou marcar lá no escritório e falar comigo. Olha, o fulano de tal, ele agora está numa igreja. Graças a Deus, ele está numa igreja, converteu, está com problema, o que é? Não, tem uma profetisa lá dentro. E tudo que ela fala, ele faz. Tudo que ela fala, ele faz. Inclusive no trabalho. Ela faz com
E ele só faz tudo que ela manda. Não é mesmo? Tudo que ela manda, inclusive, ele dá para ela por meio do valor X. Eu falei, você está dizendo não, dá para ela. É para ela. E tudo que ele faz, ele tem que consultar ela. Tudo no trabalho agora que ele faz, ele tem que consultar ela. Escravizado. Religião escravizou esse homem. Essa religião que começou no jardim do Éden, quando o homem caiu. Ela é a expressão última daquele meio de Deus. Todas as religiões serão altas para a escolha. Onde quer que encontremos, resulta-se o homem estirando o braço, erguendo para encontrar um meio de agradar a Deus e quem se santo Deus. E esse sistema era instalado também na época de Jesus. Qual era a essência do sistema fariseu? Os fariseus orientavam as pessoas a buscar o quê? A aceitação da parte de Deus através de seus métodos pessoais, mencionando diante deles as duas obras que cada um tivesse praticado. Você vai ser salvo quando você ofertar, quando você praticar boas obras. É o cerne da questão da religião. Em vez de eles perguntarem como a lei de Deus deveria ser observada, eles perguntavam: o que podemos fazer para não quebrar essas leis? Religiosidade. Eu chamo isso de xiita. São xiitas. Xiitas cristãos dentro das igrejas. Doido para matar Deus. Doido para matar as pessoas que estão querendo ser salvas, libertas, curadas, transformadas. Pessoas, líderes que trazem peso em cima de peso do povo. Tornam a caminhada de fé do meu irmão, da minha irmã, fica sentado, não faz sentido. A morte na panela, mesmo numa organização estável, mesmo numa organização popular. Quando Jesus contou a parábola do filho pródigo, eu imagino que os fariseus tenham ficado enojados na parte que fala que o pai abraça e beija o filho, um tratador de porcos. Possivelmente a história do filho mais velho comoveu mais ele. Mentalidade cristã. Quero agradar ao pai, mas eu tenho que me esforçar para deixá-lo feliz. Quem é pai, quem é mãe, tem esse filho. Ama seu filho independente de qualquer coisa. Eu já falei com alguns sobre o seu advogado, eu sou criminalista. Mas eu tive a oportunidade de aprender para um ou outro, aprender com um companheiro. Quem é que você encontra no nosso curso? Para fazer a divulgação. Você não encontra a mulher do Deus. Você não encontra o filho de Deus. Você encontra a mãe de Deus. A mãe de Deus está aqui. Amanhã não independente de Deus. A mãe está lá. Quem faz está lá. A mulher largou. A mulher quer saber da atenção do filho. Os 300 filhos para ver. Às vezes são duas mulheres que ficam na casa. Mas a mãe e o pai são mais independentes de qualquer coisa. Amor. Amor. A essência do ministério de Jesus foi uma constante cruzada contra esses sistemas dos fariseus. As palavras mais fortes e severas de Jesus foi justamente contra o sistema doutrinário dos fariseus. O que ele chamava hoje? De quem Jesus chamava aquelas pessoas? Raça de vida. E hoje há muito fariseu. Hoje, na era moderna, os fariseus não são diferentes. Jesus veio para libertar a humanidade de tudo que ela tinha cativeiro. Tudo. Ele se moveu de compaixão pelas pessoas que estavam debaixo do judaísmo, do farisaísmo. Diz lá Mateus 9:36: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão o quê? Descanso para as suas almas. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Pessoas cansadas e exaustas, devido aos constantes julgos pesados colocados sobre elas pela religião, exaustas na tentativa de agradar a Deus. O novo mandamento de amar uns aos outros com aquele tipo de amor de Deus
Não é um mandamento exterior, mas o próprio amor vivendo dentro deles. Como manifestar a vida de Cristo no mundo? Só quando a gente vive como Cristo, com amor, que verdadeiramente a gente consegue expressar. Essa é a razão por que fomos criados. Nós nunca vamos produzir frutos por nós mesmos. Diz a palavra: sem mim nada podeis fazer. Devemos ter muito cuidado com o que Fernando nos vai dizer. O grito deve ser lançado: morte na panela, ó homem de Deus. O segundo ensinamento é que a morte na panela é uma realidade doentia no seio da igreja. Tem gente que está buscando alimento. Os homens estão como ovelhas inquietas, famintas e sem o cuidado do pastor. Estão buscando o pasto verde. E quando eles encontram novidades, um abraço, parece que é um desespero. Diz lá, verso 39, então ele saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira, se tivesse, não procurou mais nada. Ele achou a trepadeira e falou: essa trepadeira aqui mesmo. Parece ser bonito. A trepadeira viçosa, é luxuriante, é frondosa, deve dar fruto bom. Há muitas coisas, muitos ensinos que são arrojados, desafiadores, bonitos, impactantes, estão sendo promovidos dentro da igreja, mas não são bíblicos, são venenosos. Os discípulos dos profetas comeram veneno pensando, está se alimentando de coisa boa, porque acharam parecido. Tem tanta coisa que a gente acha parecida na igreja. Tome cuidado com o que você acha parecido na igreja. O joio é parecido com o trigo, mas um é veneno e o outro é veneno. Cuidado quando não aparece esse engano. Às vezes as coisas não parecem que parecem. Tem igreja que parece ser igreja de Cristo, mas ela não é. Tem igreja que parece, mas não é. Os erros mais perigosos são aqueles que parecem com a verdade. A meia-verdade é mais perigosa que a mentira, porque ela se torna mais sutil, menos perceptível. Por isso, mais penetrante. E eu não me importo de gravar isso que eu vou falar. Normalmente, as seitas, como Testemunho de Jeová, Mormon e Adventista, tem muito ensino bíblico. Muito ensino bíblico na sua doutrina. Tem muita coisa boa, muita coisa certa, muita coisa verdadeira. Mas nem tudo é verdade. Nem tudo é verdade. Há veneno no meio do alimento, há morte na panela, há negação e distorção de verdades essenciais do cristianismo. O todo do Evangelho, ele fica comprometido. A sã doutrina, ela é abalada. A pureza do Evangelho é diluída no caldo mortífero de heresias que reinam no conjunto doutrinário dessas seitas. A gente precisa crescer o discernimento. A gente não pode comer todo alimento que se serve em nome de Deus. A gente não pode. Pregações fantásticas, ensinos arrebatadores que mexem com as emoções. Esquece a sua emoção. Outro dia eu estava falando com um amigo, eu falei, tem uma pessoa que eu conheço que tudo ele sente no coração, eu senti no coração. Vai no cardiologista. Sentiu no coração, vai no cardiologista. Não senti no coração de fazer assim, vai no cardiologista. Deus falou para você alguma coisa? Deus te deu um discernimento, Deus te deu uma direção. Não, ele falou no meu coração, não falou no seu coração, você está sentindo a dor. Vai para o cardiologista, resolve o seu problema. Gente que tem que ter estrutura de vida humana, está sendo contaminado por veneno perigoso. O diabo gosta de citar a Bíblia. Ele citou a Bíblia para Jesus no deserto. Ele usa a Bíblia para a própria Bíblia. Ele usa a Bíblia para tentar, ele cita a Bíblia fora do contexto, por exemplo. Ele cita a Bíblia pelas metades, torcendo o seu sentido. Nem toda pessoa que anda com a Bíblia prega a Bíblia. A Bíblia na mão do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo, é a tentação. Hoje tem muito pregador que está levando os cristãos a afirmarem uma coisa. Eu vou dizer novamente, eu não tenho problema nenhum com isso. O Brasil é do Senhor Jesus. O povo de Deus declara isso. Meu irmão, não é através de uma declaração, de uma frase mágica que nós
nós vamos ver a transformação moral e espiritual do nosso país. Mas é através da pregação do Evangelho. Não adianta ficar pregando, o nosso país é do Senhor. Se você não prega o Evangelho para aquele povo, se você não prega o Evangelho verdadeiro e genuíno do povo brasileiro, o Brasil nunca vai ser do Senhor, não houver pregação. Eu preguei uma vez e falei que eu concordava com o pregador, que ele começou a pregação dizendo o seguinte: olha, o Brasil, o Evangelho é um grande oceano. Eu concordei com ele. Eu também acho que é um grande oceano que é no Brasil. O Evangelho se espalhou por quase o Brasil todo, mas as águas desse oceano são rasas. As águas desse oceano são rasas. Você anda e não sai do lugar. Você não se afunda. Você não se aprofunda. O Evangelho foi espalhado, mas ele não foi transferido. A morte na panela dentro da igreja. E eu estou falando para a gente cortar a nossa carne. Igrejas doentes, comunidades doentes, irmãos doentes. E esse tipo de pregação para afastá-los do irmão da igreja. Porque todo mundo só quer saber de vitória. Eu também só quero saber de vitória também, ou glória. Eu quero vitória na minha vida também. Tem gente que pensa que o crescimento numérico da igreja é referencial de bênção de Deus. Eu às vezes vou para algum lugar que eu estou com pastores, e eles sabem que o trabalho com a sua semana, e eles fazem umas perguntas meio estranhas, sempre são deles. Quantos membros tem lá na sua igreja? Quantas pessoas tem lá na sua igreja? Parece que ele fica vendo maio, quantos membros, junho, quantos membros, julho, quantos. Eu estou preocupado com o nosso mestre na igreja. Eu estou preocupado em espalhar o Evangelho, em propagar o Evangelho da igreja. Eu estou preocupado para que não haja erva venenosa da igreja. Eu estou preocupado para que a doutrina seja sã e sadia, para que o povo saia daqui alimentado com bom alimento. A minha preocupação é essa. Se tiver um ou dois aqui, como já teve aqui, eu já fiz um culto aqui, eu, minha esposa e minha filha, eu não tenho problema no curso, não. Eu não tenho problema mesmo. A porta está indo. A gente tem que pegar o Evangelho. Há muito engano nas igrejas. Vou te falar uma coisa: se o número de pessoas fosse referenciando dentro de Deus, os muçulmanos, os budistas, os espíritos, eles estão crescendo. E nem tudo que cresce é de Deus. Em João 6, a multidão, ao ouvir o duro discurso de Jesus, deixou de ter vida no sintomas dele. As nossas melhores intenções não transformam a natureza do alimento que recebemos. Muitas pessoas hoje pregam heresia. Depois disso, mas essa daí não foi a minha intenção. A minha intenção, ela não vai operar a qualidade do alimento que eu recebo, nem do alimento que eu entrego. A sinceridade não nos isenta das consequências das nossas ações. O fato de você saber ou de não saber que o alimento é venenoso não torna o alimento saudável. Ele vai continuar sendo venenoso. É o abuso dos milagres. Vou marcar aqui o culto dos milagres. Eu não vejo mais vídeo para isso. A palavra de Deus do Senhor desde ontem, hoje será para sempre. E ele continua fazendo milagres. Por que eu vou marcar um culto de milagres? Ele está fazendo um milagre na sua vida. Ele está tocando na sua vida. Ele está falando com você, isso é um milagre. A transformação de vida é o maior milagre que Jesus opera na vida de um homem e de uma mulher. É a transformação de caráter. É isso que transforma, é isso que modifica. Para que eu vou fazer um culto de milagre aqui dentro? Eu não sou dono da agenda de Deus. Tem gente que tem aquela noção do vírus, fica todo mundo rindo, descontrolado. O pessoal passando por aí, rindo, descontrolado. Um ingrediente venenoso destrói o valor de toda a vida. Tem gente que exagera na oferta bíblica. Como eu falei, não tem problema de falar sobre oferta. A oferta é bíblica. Mas tem gente na igreja que hoje fica mercadejando o Evangelho, comercializando a fé. Eu ouvi de um pastor: hoje vai fazer isso, eu vou
E eu vou jogar o olho na cara dele, parecendo que era amado. Deus me livre. Tem gente que ela mora mecanismo. Tem vaso de mistifica, lenço ungido, água fluidificada. Quando eu vejo aquele pastor, diz que apóstolo, põe assim, na testa lá aquele lenço, depois da palavra, eu falo, meu Deus do céu, misericórdia. Só o Senhor é Deus. É exagero na coisa divina. Por aqui ele é divino. Mas hoje se prega que toda doença é do maligno. Tudo que é doente é do maligno. Tudo foi na conta do diabo. Tudo está na conta do diabo. Tem gente que não tem escrúpulo. A igreja ela precisa do médico dos médicos que está dentro da igreja. A gente precisa recomeçar todos os dias, confessar pecados continuamente diante do nosso Pai Eterno. Que seja um ensinamento para a gente já ir no final. A morte na panela, ela tem cura. A morte na panela, ela é curada. A cura é pela farinha. Palavra do poder do Espírito Santo. A morte é afastada quando colocamos na panela a genuína palavra de Deus. Pregamos a palavra, só a palavra, toda a palavra. É a palavra que vai libertar. É a palavra que vai curar. Tem gente, tem igreja que não quer saber de doutrina, não. Só quer ter experiência. Querem jogar seus catecismos, confissões de fé, no caixote de lixo. Nós somos filhos da reforma. Sola Espírito. Palavras juntas ou contrárias, que trazem transformação e libertação. É tempo da gente buscar um novo avivamento que tenha a palavra de Deus como centro. Como aconteceu na época do avivamento apostólico, em outros avivamentos ao longo da história, tem gente que cai exausto, só porque acredita numa distorção das boas novas, ou porque se esqueceram do certo do Evangelho do Deus. Por que há pessoas que se desmontam espiritualmente? Abandonam tudo, que se refere ao Pai Eterno, ou de certo modo, é por causa dessa forma religiosa, de agrupamento humano, que algumas pessoas chamam de igreja, que na realidade é uma bagunça. É uma bagunça. Já vou falar coisa pior. A morte na panela. Mas tem uma boa notícia. Graças a Deus, a pessoa só falou de graças a Deus. Há uma boa notícia. É que a gente está no tempo da restauração de todas as coisas. Deus pode restaurar todas as coisas. E a igreja, esse papo de dizer que a igreja sou eu, é mentira. A igreja somos nós. A igreja de Cristo somos nós, reunidos no nome dele. Onde tiver dois ou mais, e a gente está aqui pensando junto ao Senhor. Há desvios, há enganos por todos os lados, que vem sobre nós com toda a força. Não duvide não que você está se alimentando de nós, através dos cultos, de outros lugares. Oi, deixa a sua Bíblia aberta. Não acredita no que eu falo não, pega a sua Bíblia e abre ela. Se puder, volta aí, depois vai ver. Há descaminho, desvio, morte na panela. A gente não pode ficar indiferente. A gente deve saber a origem do que andamos, aprendemos e somos ensinados. Foi profetizado um tremendo engano, apostasia. E a gente está nesse tempo. A gente continua no tempo de heresia, no tempo da apostasia, no tempo da destruição, no tempo da fome. Tem muita gente com fome, irmão. E eu não falo de comida natural, falo de comida espiritual. Se vai na igreja, vai na outra, eu vou pregar isso muito bem. Nós vamos aqui. Eu te fazem até por entender na cara dele. Eu olho para falar. Mas tem muita gente que vai buscar, não encontra. A
gente tem que fluir dessa contaminação. Cristo está às portas. Cristo está aí. Deus pode atravessar, Deus pode atravessar.